Olá, eu sou o Rodrigo Gomes e esse é o BDF Entrevista. Hoje, 1º de abril, o golpe civil-militar que instaurou uma ditadura no Brasil em 1964 completa 62 anos. Em resposta à violência do regime, alguns setores da esquerda apostaram na luta armada. No programa de hoje, nós vamos abordar o papel das mulheres nessas organizações. Para isso, eu converso com a pesquisadora Maria Cláudia Badan Ribeiro, doutora em História Social pela USP, pós-doutora pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina pela Universidade Sorbonne e autora do livro Mulheres na Luta Armada. Olá, Maria Cláudia, seja bem-vinda ao BDF Entrevista. Olá, Rodrigo. Muito obrigada por esse espaço tão importante para a gente discutir todas essas questões deste passado que não passa. Tá certo. Professora, para a gente abrir o nosso papo aqui, eu queria saber de que forma as mulheres atuaram na resistência à ditadura, né? De forma geral, como que as mulheres participaram dessa resistência? Olha, a ditadura, ela destruiu todos os vínculos sociais e os movimentos sociais que existiam antes, né? A gente tinha movimento de bairros, movimento Paulo Freire, movimentos da igreja, de catequistas, vários movimentos que com a ditadura foram os sindicatos, enfim. E todos esses movimentos, inclusive de bairros, tinham mulheres. Então, eram movimentos reivindicativos importantes, sobretudo da periferia, né? A luta das mulheres ela não aconteceu na ditadura de 64, ela vem muito antes, né? Porque a história é contada no masculino. E com a ditadura instalada em 64, as mulheres que já vinham num processo de êxodo rural, participando da população economicamente ativa, as que tinham a oportunidade fazendo universidade, fazendo cursos, trabalhando nas cidades e fazendo parte desse momento histórico do Brasil, que era um momento de muitas mudanças sociais, muitos desejos de mudanças, nunca se falou tanto em desenvolvimento naquele momento, né? Havia muita esperança, uma sociedade que estava com o João Goulart, né, com as reformas de base, muito mobilizada, as mulheres também, né? Havia, por exemplo, uma liga chamada Liga Feminina da Guanabara, no Rio de Janeiro, que apoiava as reformas do João Goulart e lutava pelo preço de leite, de carne, de transporte. Então, as mulheres que eram as chefes de família sempre estavam mobilizadas nesse momento, né? Claro, retirando as marchadeiras que pediam golpe, havia uma grande quantidade de mulheres que apoiavam as reformas do João Goulart e queriam um projeto de Brasil diferente. Então, essa quantidade de mulheres com golpe são impedidas de se reunir, sejam mulheres da periferia, ou sejam mulheres de classe média, ou sejam estudantes das universidades. Então, assim, com as lutas legais, porque quando se fala da mulher e é na luta da resistência contra a ditadura, se enfoca as mulheres estudantes, as universitárias, quando na realidade houve mulheres de várias extrações sociais, da periferia, mulheres inclusive analfabetas que militavam dentro do Partido Comunista. O Partido Comunista Brasileiro também tinha cursos do partido de política, algumas inclusive fizeram os cursos do partido, porque a gente está falando da resistência à ditadura e a minha pesquisa estudou especificamente a Ação Libertadora Nacional, que foi um grupo de luta armada dirigido pelo Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, entre outros que saíram do partido com golpe, né, que o partido não resistiu ao golpe, e formaram esse grupo e abrigaram muitas mulheres. O próprio Carlos Marighella dizia já no Guerrilheiro número 1, que era o primeiro jornal da organização, que se a mulher entrasse na luta, ela levava a família toda. Ou seja, o Carlos Marighella tinha essa clara noção de que a mulher chefiava a família e que a mulher tinha um papel central ali para a militância da família. Então, com o golpe, as mulheres que estavam no movimento estudantil, nem todas, né, mas assim, uma parte que já estava mobilizada, já estava lutando pela acesso à população mais pobre da universidade, que estava lutando pelas grades escolares, pela melhoria de laboratório, pela melhoria de biblioteca, já estava imbuída dessa ideia progressista de Brasil.
elas passaram a ver que as lutas legais estavam acabadas, porque ficou muito difícil você fazer uma passeata na rua sem levar um tiro, não era bala de borracha, era bala da polícia mesmo. Então, assim, a proposta de luta armada começou a aparecer no Brasil por grupos armados que foram se formando saindo do Partido Comunista, e era uma proposta, inclusive, da América Latina toda, tem toda um contexto de Guerra Fria, e a Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, que se reuniu em Cuba, que foi, inclusive, foi uma ideia do Salvador Allende, de reunir toda essa esquerda mobilizada, e eles saíram com a ideia de que as lutas legais tinham acabado, a maneira de vencer a ditadura e vencer o imperialismo americano, que estava na pauta, até hoje continua, era pegar em armas. Né? Então, assim, você vai vendo todas as mobilizações que ocorreram no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no México, então, todos contra os estados autoritários. Né? E as mulheres nisso também, elas se descobriram como, porque a história é contada nesse masculino, não é no feminino, e elas mostraram que eram capazes de fazer o combate. E elas podiam Uhum. fazer, pelo menos dentro da LN, que era uma organização de uma linha muito horizontal, assim, então o lema do Marighella era ação faz a vanguarda, então à medida do que você fosse capaz de fazer dentro da organização, você fazia. Então, teve mulher fazendo área de inteligência, levantamento de banco, ações armadas em quartéis. Teve gente que fazia assim, fazia tinha contatos com a saída para ajudar na saída de fronteira, inclusive muitas saíram para fazer treinamento em Cuba, guerrilheiro em Cuba. Pelo menos 30 mulheres da LN fizeram treinamento guerrilheiro em Cuba, que também é uma coisa muito interessante, porque o Marighella dizia assim que os cubanos não queriam treinar as mulheres, sobretudo para a guerrilha rural, né? Que eles faziam guerrilha urbana e guerrilha rural. E aí o Marighella bancou, não, se vocês não treinarem as mulheres, não vai haver treinamento para ninguém. Então Muito você bom. vê que ele já tinha essa ideia de que, desde a época dele do partido, ele já queria as mulheres nas plenárias. Então a Hilda Gomes, por exemplo, que foi a viúva do Vigílio Gomes da Silva, considerado o primeiro desaparecido do Brasil, ela também participava das reuniões do partido, ia com o Vigílio, ela não tinha direito a voto, mas ela escutava, ela participava, ela já tinha tido uma militância operária grande, entendeu? Depois ela entrou na LN, não entrou porque era o Vigílio da LN, ela entrou porque ela acreditava Uhum. naquilo. E ela fez parte de uma área de recuo que tinha aqui próximo de Ribeirão Preto, Beleza. que recebia militantes, ajudava militantes também a uma área de recuo para poder, às vezes, para treinar algumas coisas, para ler documentação, para sair do país. Então, assim, essas mulheres tiveram todas as frentes, assim, tinha uma área muito grande delas de rede de apoio logístico, logística que era hospedar pessoas, tirar pela fronteira, conseguir medicação, conseguir, porque, por exemplo, numa guerra de guerrilhas na cidade, tinha gente que era ferida. Você precisava ter uma estrutura de médicos que serviam ou ajudavam, e mesmo a Helene chegou a ter uma clínica de atendimento. Que Então, assim, legal, as ações eram professora. feitas. E essas coisas que a senhora está falando, né, de toda essa estrutura, de toda essa atuação, eu queria dar um passinho antes da gente entrar mesmo nessa parte de estrutura da atuação, do que as mulheres faziam, Hum, áreas mesmo que elas hum, atuaram. hum, Mas para dizer assim, a gente sabe, mesmo hum, hoje, que as mulheres ainda sofrem com hum, jornada dupla, hum, jornada tripla, né? Tem uma série de questões na sociedade que a hum, mulher precisa encarar ainda hoje, né, século XXI, para poder se inserir em hum, espaços de decisão, em hum, espaços políticos e tal. Como que era essa inserção durante a hum. ditadura? Como que era essa inserção na guerrilha, né? Quantas jornadas e quantos enfrentamentos a mulher precisava fazer para poder se inserir nesses espaços? Olha, assim, a Helene, por ser horizontal, e ela dava muito espaço para a mulher. Assim. A questão da guerrilha armada e da mulher na guerrilha armada dependeu muito da organização. Então, por exemplo, a LN tinha muitas mulheres, o Marighella era cercado de mulheres, as mulheres dirigiam para o Marighella, inclusive. Levavam ele de um lugar para o outro, São Paulo ao Rio, de Rio a São Paulo, enfim. Eu acho que casava um pouco com esse momento da mulher que estava se abrindo para a sociedade, porque se você for ver, o caminho da mulher naquele momento era muito restrito. A mulher não podia prestar concurso se ela fosse.
público, se ela fosse desquitada, ela não podia sair desacompanhada. Se ela viajasse, ela precisava da autorização do pai, do marido, do irmão mais velho. Então a mulher não tinha o máximo de escolaridade para ela era ser normalista, não tinha ideia da mulher universitária. Então assim, você vê que o espaço para a mulher era muito limitado. Eu me lembro da Vera Gertel, por exemplo, fazendo um abaixo-assinado para poder usar calça jeans no trabalho dela. Ela fez, eles não usam black tie, né? Ela era atriz. Ela tem um livro escrito que ganhou o Jabuti de reportagem, muito bonito, chamado Gosto Amargo de Bala. Ela foi ligada à LN, ela escondia o Joaquim Câmara Ferreira na casa dela, ela fazia pontos com pessoas, ela ajudava a transportar, ela fazia reuniões também. Então, assim, eu acho que a mulher, nesse momento, ela, ela ela começou a abrir as suas avenidas. E na Helena, ela se encontrou também, porque havia uma ideia de acabar com a violência de Estado. Algumas tinham leitura já, vamos dizer assim, revolucionária, outras não, né? Na Helene teve religiosos, na Helene teve donas de casa, na Helene teve profissionais liberais, teve gente que tinha uma formação que já vinha do Partido Comunista e rompeu, e tinha gente que aderiu porque achava que a proposta de luta armada era aquela que poderia mudar a situação do Brasil. Né? Então, eu acho assim, as mulheres, na sociedade brasileira, ser mulher é transgredir sempre. Não é porque a ditadura se instalou que a mulher deixou de lutar, ela sempre lutou. Só que com a ditadura instalada, a ditadura era reacionária, era conservadora, era misógina. Então, assim, ela não ela queria a destruição desse ser político da mulher, e a mulher estava sendo um sujeito político naquele momento. Então, mais do que a gente pensar que a sociedade como um todo era machista, e, portanto, as organizações armadas também eram machistas, depende, a gente tem que ver caso a caso. Pode ter ocorrido algum episódio mais constrangedor para a mulher dentro, dependendo da organização, mas, assim, todos ali estavam com uma ideia de libertar o Brasil da ditadura, do imperialismo americano, todos eram mais ou menos colegas, amigos, então assim, a libertação da mulher já estava ocorrendo, essa liberação da mulher já estava ocorrendo, a mulher já estava tendo a questão da pílula, a descoberta da pílula em 67, então assim, você vê. E a ditadura, ela era aquela, olhava para a mulher moderna, para a mulher libertária, como um problema moral, entendeu? Ela não podia ser aquilo que ela queria ser. Então, para a mulher, você vê todos os regimes autoritários colocam a mulher no papel da mãe. Tanto é que tinha a mãe do ano, né? O prêmio da mãe do ano na época da ditadura, entendeu? Então, assim, tinha essa sacralização da mulher, dona de casa, mãe dos filhos, e o que essa mulher vai ser subversiva, vai estar se metendo com luta armada, porque é do homem, né? Então, eu acho assim que a mulher afrontou o sistema sob a ditadura combatendo. E ela mostrou que ela podia combater. E que ela era disciplinada, e que ela era boa de pontaria, e que ela era boa de informação, e que ela era boa para fazer um levantamento. Então, que ela usava, inclusive, os estereótipos de gênero que existiam na sociedade daquela época a seu favor. Então, ela foi ardilosa. Assim, quando eu comecei a pesquisa, havia sempre aquela história, porque as mulheres, preconceito de gênero, as mulheres nas organizações armadas não ocupavam os espaços decisivos de poder. Eu não vi isso na NN. Eu entrevistei 45 mulheres. Depois entrevistei mais mulheres, já para outra pesquisa, mas assim, essa questão foi uma questão, havia alguma diferença, você se sentia menos reconhecida pelo ser mulher, e te impediram de chegar, porque não tinha essa questão da hierarquia, a Eliane era horizontal, e as pessoas faziam aquilo que elas queriam fazer, claro, numa ação armada que precisava um pouco mais de organização, havia não uma hierarquia, mas um respeito pelo militante mais experiente que dirigia aquela ação armada, entrar num banco, fazer uma ação num quartel, fazer a captura de um diplomata, um embaixador, entendeu? Por exemplo, a gente sabe que Isso a é muito Norma Bendel interessante porque mostra que era uma questão de capacidade técnica, né? Não de gênero a luta, né? Isso é muito era uma interessante. questão, não era as atividades que as mulheres tinham, não tinha a ver com divisão de gênero, tinha a ver com predisposição delas à luta
a coragem de enfrentar aquilo e características pessoais. Por exemplo, a própria Clara Sharp não fazia ação armada. O que que ela Uhum. fazia? Ela tinha uma rede de casas para hospedar militantes. Como que o militante não podia ficar em pensão? A repressão colocava anúncio no jornal já com, assim, tipo, o aparelho do guerrilheiro para pegar todo mundo. Então, Uhum. precisava de uma rede de casas, de pessoas de confiança, simpatizantes, que pudessem abrigar esses militantes. Porque era perigoso mesmo, você vai ficar numa pensão, entendeu? E isso era importante porque, assim, a clandestinidade, nem todos entraram na clandestinidade. Você entrava na clandestinidade quando estava sendo muito procurado, muito buscado. Mas, assim, tinha gente que militou legalmente. Uma coisa interessante, eu vou falar isso porque tem a Karine Goulart, que é uma estudante que está fazendo uma pesquisa agora de doutorado sobre Ana Rosa Kuczynski. A Ana Rosa Kuczynski, ela militou na ELN e ela nunca entrou na clandestinidade. Ela continuava dando aula na USP. Então, assim, tinha gente que continuou legal dentro da organização. E era importante Curioso porque isso, né? Porque isso não aparece muito, né? para você alugar uma casa, você precisava de um fiador, você precisava de gente legal, de um trabalho. Quem estava clandestino não estava sendo mantido financeiramente pela organização. Não tinha Uhum. como. Então você ficava dependendo dessas pessoas e também era um risco, não era em qualquer casa que você ia colocar, porque a ditadura ela punia as filiadas, que eram aquelas que estavam na luta armada, e as mantenedoras, tinha duas leis de punição. Uhum. Mantenedora é aquela que abriga você, dá dinheiro, ajuda a passar, consegue documentos. Então, assim, a Lei de Segurança Nacional, ela era ampla para poder pegar todo mundo e, ao mesmo tempo, ela era vaga, porque muita gente era condenada, processada por praticar a guerra revolucionária. O que, que era Sim. essa figura da guerra revolucionária? Muito difícil para os advogados de presos políticos saber o que, que é a guerra é passar um panfleto na rua, Era é uma esconder forma de poder alguém. pegar todo mundo, né, professora? Mas, Todo mundo. Então, inclusive, assim, é. falando desse aspecto que a senhora está trazendo, de que haviam formas de atuação diferentes, tanto quem estava dentro da organização e na clandestinidade, mas também quem estava na organização e fazia essa atuação por fora. Mas vamos falar um pouco de dentro. Quais eram os papéis que as mulheres desempenhavam lá dentro, por exemplo, que a senhora pode destacar para a gente, assim, de companheiras que militaram e atuaram nessa parte da organização, por exemplo, com planejamento ou no combate mesmo? Como que era isso? Tinha esse tipo de atuação também? Olha, tinha gente que se empregava numa fábrica para fazer interna, fazer todo o levantamento, por exemplo, a Mannesmann fazia esse levantamento para poder fazer alguma ação. Havia aquelas que se empregavam, por exemplo, em empresas que davam caixinha para o Border Code. Então, por exemplo, uma foi para a Pirelli, outra foi para a Tabacol, outra foi para a Kibon, outra foi as empresas que davam dinheiro para a ditadura. Tinha gente que foi se empregar no escritório da Arena. Tinha gente que fazia levantamento para captura de personalidades, por exemplo, teve um planejamento naquela época que tinha três militares na ditadura, no governo, que era Marinha, Exército e Aeronáutica, houve um levantamento feito pela Ilma Noronha para tentar captura, para trocar por presos políticos. Então, havia assim, quando, por exemplo, a Norma Bengo, eu estava falando dela, quando houve a captura do embaixador suíço, ela que entrava na casa, levava comida para o embaixador suíço, fazia toda a comunicação, conversava com ele, explicava as razões por que ele estava sequestrado, e também fazer essa comunicação, o que, que vamos passar para a imprensa, como vai ser o nosso manifesto. Então, você vê, e a gente só soube da Norma Bengel já no período de redemocratização. Então, assim, eu tenho um amigo argentino, eu acho muito interessante que ele fala, ele é falecido, mas ele falava assim, Maria Cláudia, essa história da clandestinidade, essa história da luta armada, é uma história escrita com suco de limão. O que, que ele quer dizer com isso? Porque quando você ia passar um documento e você tinha que apagar esse documento, você escrevia com suco de limão. Aí você tem que passar ferro para ver o que está escrito. Então, muitas coisas, muitas informações e muitas ações foram feitas clandestinamente e essas informações morreram com quem fez, com esses militantes que se foram. Então, assim, nem tudo, por exemplo, nos processos do Brasil Nunca Mais, tem vários boletins de ocorrência de várias ações que essas mulheres e esses homens fizeram que não condizem com a realidade. Porque muitas vezes o militante desinformava a repressão, muitas vezes as pessoas que estavam sendo acusadas ali foram pessoas que já estavam no exílio,
Então, e muitas vezes as ações que fizeram, que as mulheres assumiram na justiça militar, foram ações de menor implicação, roubo de peruca, retirada de placa de carro, nada muito comprometedor. Então, assim, essa documentação, ela mostra exatamente a manipulação da ditadura e a violência do Estado, ela é super importante, o Brasil nunca mais, mas ela não mostra a militância. Ela não mostra. Então, a necessidade de eu fazer várias entrevistas com essas mulheres, primeiro, saber se foram da LN, porque havia uma mistura, às vezes tem mulheres da LN que estavam nos processos da VPR, havia gente que estava na P, enfim, de primeiro saber destrinchar E essa coloca. documentação. Quem foi da LN? Eu fiz uma lista de 330, tinha 272 que foram processadas, e 89 que estavam sendo investigadas, que estavam foragidas, eles chamavam de réu revel. Estavam sendo processadas à revelia, estavam na instrução. Então, assim, eu falei, gente, mas quantas mulheres tem aqui? Por que que fala da LN só na figura do Marighella e do Câmara Ferreira? Por que que tem tantas mulheres aqui nesses processos? Sem falar aquelas que foram à detenção por um tempo, foram soltas, que nem tem registro. Tem muita gente que foi presa e não tem registro, não foi processada, não tem registro no DOPS, não fizeram registro. Poderiam ter desaparecido, inclusive, né? Então, eu falei, precisa fazer uma pesquisa sobre essas mulheres da LN. Se a LN foi a maior organização que existiu no Brasil, o Marighella era o guerrilheiro que incendiou o mundo, cadê as guerrilheiras que incendiaram o mundo, entendeu? Então, achei que era necessário fazer uma pesquisa sobre essas mulheres da LN. E, na época, foi difícil falar, porque muitas falaram pela primeira vez. Por exemplo, teve gente que fazia área de inteligência, teve uma militante que foi fazer treinamento na Coreia do Norte, teve outra que depois da LN já praticamente destroçada no Brasil, foi lutar na Guiné-Bissau, outra foi para Uhum. Guatemala. Então, assim, você tem várias experiências dessas mulheres que não se encerram, a causa revolucionária, ela não se encerra no Brasil. Essas mulheres estavam Incrível. muito imbuídas dessa causa política, entendeu? Então, é aquela história do revolucionário, ele é revolucionário onde ele está. Uhum. Claro, tinha razão de lutar contra a ditadura, porque tinha uma ditadura instalada, mas a questão da causa revolucionária é uma causa. Uma vez, eu perguntei para Guiomar Silva Lopes, a comandante Maria, que fez várias ações em São Paulo, tudo, ela era a liderança do GTA dela, do Grupo Tático Armado, uma pessoa de extrema, que o Câmara Ferreira tinha extrema confiança nela. Eu perguntei, Guiomar, o que que essa experiência trouxe para você? Ela me respondeu: essa experiência sou eu, Maria Cláudia. Não tem divisão, entendeu? Sou eu fiz aquilo que eu acreditei que era certo fazer. Que E legal. você vê, muitas Professor, e dessas nesses mulheres que relatos. militaram não se arrependeram. Você não vê a mulher arrependida. Uhum. Você Eu não queria vê. justamente perguntar desses relatos. O que a senhora contou agora essa primeira história, mas que outros relatos eram mais comuns, assim? O que as mulheres traziam? A senhora falou que fez dezenas de entrevistas, né? O que vinha nesses relatos sobre a experiência, sobre a atuação, inclusive disso, né? De o sentimento revolucionário estava além da ditadura no Brasil, né? Como que era isso? Olha, tem várias histórias de mulheres que fizeram muitas coisas e que as histórias não são muito conhecidas. Por exemplo, estava falando da Hilda dessa área de recuo, ela é responsável pela área de recuo. Havia uma militante, a Regina Solicreni, que inclusive ela tirou do Brasil minha sogra, mãe do Carlos Eugênio Paz, e minha cunhada, Valdez Coelho da Paz, do Brasil. E ela tinha uma clínica de repouso que ela internava pessoas com problemas mentais. E ela internava as pessoas na clínica que ela tinha, Santo André. E essas pessoas saíam do Brasil pela clínica. Elas ficavam lá e ela conseguia tirar do Brasil por uma rede de retirada de pessoas que passava pela Argentina. Uma das que coordenavam essa rede no Brasil era o professor Joel Rufino, que tinha escrito a História Nova, que era amigo do Nelson Werneck Sodré, que tinha participado do ISEB, dando aula de História. Então, era um grupo de professoras de História de cursinho, do equipe, inclusive, que estavam envolvidos numa rede de retirada de gente. Algumas pessoas dessas saíram do Brasil porque queriam preservar sua vida e não queriam mais militar, e outras saíram para remobilizar a luta. Ou elas foram para Cuba para fazer treinamento, ou para outros lugares para fazer contatos na Europa, enfim. Então, você vê que história interessante, né? Você tem uma pessoa que era médica, que usava
que usava o consultório dela para ajudar a passar. E ela ainda dava rota de saída em um comprimido de optalidon que ela brincava, olha, o comprimido de optalidon era verde e amarelo, mas a gente punha a rota de saída. Se você fosse pega no caminho, você engolia a rota de saída. Você tomava o comprimido de optalidon e foi a rota embora. Então, assim, você vê histórias muito incríveis. Por exemplo, a diva Bournier era sobrinha do João Paulo Bournier. O João Paulo Bournier era brigadeiro que queria explodir o gasômetro, envolvido em uma série de torturas, uma série de denúncias. E ela participava ela trabalhava numa empresa chamada Asplan, que era uma empresa de desenvolvimento. E lá estava o Virgílio Gomes da Silva, o Vinícius Caldevila, o Norberto Neri, todo mundo da militância da Helene estava na empresa, porque era simpatizante, então todo mundo trabalhava nessa empresa. A Diva Boni, ela foi presa e acusada de ser amante de um companheiro lá das Asplan. Na verdade, ela estava na LN, ela não participou diretamente de ação armada, mas ela fazia aquela coisa do transbordo, ou na saída de um assalto, e ela ficou na casa dela com uma expropriação que a organização fez de relógios Rolex, que até a gente brincava que deveria fazer propaganda da Rolex, que era o relógio do guerrilheiro, que é aquele que nunca atrasa no ponto, porque atrasar no ponto você podia ter caído, né? Então, ela guardou essas joias, esses relógios na casa dela. Mas ela foi acusada pela repressão de ser amante do companheiro lá das clãs. E você vê que coisa mais estranha, como que a ditadura queria invadir o espaço público e o espaço privado. A diva, ela teve que fazer um teste de virgindade para mostrar que ela não era amante de ninguém para conseguir uma condicional. Ela só saiu da prisão. Quando fala assim, Tiradentes, da Torre das Donzelas no presídio de Tiradentes, a única Uhum. donzela era a Diva Bournier. Era uma brincadeira que os meninos faziam com as meninas. Não havia donzela, mas no caso, a Diva Bournier precisou de um exame para poder conseguir a condicional. Então você vê como que a ditadura ela destruía o ser humano e destruir esse ser feminino. Quantas vezes a ditadura também já não prendeu crianças, não fez chantagem com as mães? Por exemplo, as Eu mulheres, ia o falar homem fica justamente louco. desse ponto, aproveitando que a senhora está entrando nesse aspecto, de perguntar se a ditadura tinha, inclusive, assim, a gente já sabe, né, de tortura, de violência, de assassinato, de ocultação, sequestro, mas especificamente para as mulheres, existia uma certa revanchismo da ditadura contra essas mulheres que, além de não se adequarem ao que se esperava delas, entre aspas, não se lutavam contra a ditadura, elas não se adequavam, ainda iam lutar contra a ditadura. Isso gerava algum tipo de tratamento especial, vamos dizer assim, da ditadura na repressão às mulheres? A senhora já falou aí do sequestro, falou dessa coisa do exame de virgindade, coisas já Sim, absurdas, mas como que era isso sim. para as mulheres? Bom, a Comissão Nacional da Verdade, eu acompanhei um pouco e ajudei um pouco em algumas entrevistas para as clínicas dos testemunhos, que a Glenda Mesaroba pediu minha ajuda, porque algumas que eu já tinha entrevistado. E já foi estabelecida a questão da violência de gênero. Era uma violência específica contra a mulher militante, né? Porque a mulher militante, ela era já desqualificada nos jornais, como a loura dos assaltos, a terrorista sexy, que foi presa de bebidol, enfim. O passo final era a tortura, né? É claro que eles não tinham ódio da mulher militante, achavam que era chamavam as mulheres de mulher de aparelho, entendeu? De vida airosa, que tinha milhões de diamantes. A pessoa era torturada porque o interrogador perguntava: você é amante desse ou daquele? Aí a pessoa falava: não, eu vou falar que sou dos dois, porque ele vai me bater, vai me estuprar, vai me violentar. Para falar de um, depois eu vou fazer do outro também. Então, assim, havia um ódio específico à mulher militante. E, assim, um pensamento conservador e reacionário terrível, por exemplo. Eu vou falar porque é público, está escrito no livro, a Nair Benedito era magra. Aí a repressão falava assim: ah, mas como assim magra? Só pode ser 3 filhos, uma mulher magra com 3 filhos, só pode ser treinamento em Cuba. Ela nunca foi para Cuba. Os filhos eram independentes. A mãe não precisava ficar no pé para fazer lição de casa, amarrar o sapato. E aí, o que que acontece? Ela apanhava porque a ditadura dizia: vocês são pais relapsos, vocês não sabem nem cuidar dos seus filhos ficam abandonados. Tudo que para eles era uma coisa positiva, para a ditadura é uma coisa negativa.
Então, assim, você vê nas fichas de qualificação das presas políticas que já havia todo um conteúdo assim de ódio à sexualidade feminina, porque eles colocavam assim, mulher de peito saliente na qualificação, ou personifica o sexo oposto para dizer que a mulher era a mulher macho, porque eles tratavam, eles diziam assim, já que você está na luta armada, eu vou te tratar aqui na tortura como um homem, quero ver se você aguenta. Então, assim, era uma violência extrema, assim, e tiravam, inclusive, a condição da mulher, da mãe. Dizia que a mulher, por exemplo, naquela época, ter útero retrovertido infantil era mais difícil de engravidar. Eu tive, e tive mais dificuldade de engravidar. Quer dizer, depois eu tirei o útero, mas assim. E o que que acontece? A repressão usava isso contra as mulheres. Falava, você, ó, Amilcar Lobo, falou, você tem útero, você nunca vai engravidar. Se você vai engravidar, a gente também, se você engravidar, você vai parir um monstrinho. Então, torturava a criança, colocava a criança, fazia chantagem, tirava a criança, às vezes a mãe era presa com a criança. Tinha uma figura nos processos da justiça militar que eles chamavam de psicose carcerária. Quando um filho era tirado de perto da mãe, como foram os filhos da Hilda, teve outras pessoas, a Ilma, que foi presa com a criança também, a Tânia. E aí a mulher ficava desesperada mesmo, porque uma mãe, você não sabe onde está seu filho, se vai ser torturado, se está morto, se vai entregar para o juizado de menores, se vai entregar, se vai roubar seu filho, sequestrar seu filho. E aí eles colocavam que a militante estava apresentando psicose carcerária. A psicose carcerária não era nada mais, nada menos do que a retirada do filho da mãe com os dois presos e essa mãe, claro, ia ficar como, né? Desesperada, Então, assim, lógico. Que coisa horrenda. desesperada, claro, porque a gente não sabia, então, de sequestro de bebês, a gente tem o trabalho do Eduardo Reina, que é pioneiro nisso, de mostrar como foram sequestradas crianças, né, na ditadura, sobretudo na região do Araguaia. Então, você vê como a violência da gente, eu me lembro na época na Comissão Nacional da Verdade que a gente precisava assim definir o que que era violência de gênero. O que que era violência de gênero? É o estupro? É a desqualificação? É o tapa? É o estupro do homem ou o estupro com objetos? Porque eles estupravam muitas mulheres com palmatório. Então, assim, no final, a violência de gênero era tudo. Uhum. Porque uma violência não vem sem a outra. Você é desqualificado no jornal, você sabe, eu me lembro da Arlete Lopes Diogo, que foi casada com o Adriano Diogo, dizendo, eu era, tinha uma certa, éramos casados no papel. Eles tinham a minha foto de vestida de noiva. Tinha um certo respeito, sim, mas isso não quer dizer que eu não passei por tortura. Uhum. Então, assim, eles tinham, muitas vezes a militância se casava entre si no papel para não ficar essa coisa de amásia. Todos eram tratados Uhum. como puta comunista, nenhuma ali tinha, não tinha respeito nenhum, né? Era Um tudo amásia, absurdo puta mesmo. comunista. Então, Amplia-se muito aquilo que a gente já vê na sociedade, né? E da própria violência mesmo que já é praticada contra as mulheres no cotidiano, eles conseguiram multiplicar, né? Um bagulho horrendo mesmo, professora. E o que eu queria perguntar também para a é. senhora, a gente falou agora da violência da repressão, e a senhora falou um pouco de como era a organização dentro da LN, que foi o seu objeto de pesquisa, né? Que era uma organização mais horizontal, que as mulheres atuavam naquilo que elas tinham Hum, condições de atuar, e as discussões uhum. mais políticas, mais teóricas, elas faziam parte do dia a dia? As discussões sobre o feminismo, já naquela época, faziam parte do cotidiano dentro da luta armada? Olha, as discussões teóricas, bom, Marighella propunha uma organização que não tivesse uma hierarquia rígida, que tivesse movimento e fosse mais espontânea para dar mobilidade, justamente, para fazer uma guerra de guerrilhas. A Uhum. organização, as pessoas liam aquilo que conseguiam ler, né, já tinha principalmente o pessoal da universidade, já tinha, as mulheres já tinham lido Simone de Beauvoir, já tinham contato com essa literatura de cunho feminista. Mas a luta estava dada naquele momento, você não sabia se sobreviver na esquina daqui 5 minutos. Essas questões de gênero, elas estavam juntas, porque a mulher, só se de colocar, ela já estava enfrentando uma sociedade machista e autoritária. Então, o fato dela se colocar na luta, disputando o espaço da guerra com o homem, na luta armada, e com a ditadura, que era a sociedade castrense, vamos dizer assim, ela já está se colocando como defendendo seus direitos.
de mulher está na luta. Então, assim, ela não precisou muito dessa teoria, embora muitas das universitárias já liam isso, mas, por exemplo, algumas tinham vindo de escolas religiosas. Então, olha só, eu me lembro da Maria Lígia Quartim falar, a Madre Superiora dizia para nós, melhor casar que abrasar. Então, assim, o vislumbre da sociedade era você fazer um enxoval, você casar, você ter sua vida com seu marido. Então, e essas mulheres não queriam nada disso, queriam outras coisas. Podia querer casar, porque teve casais com filhos que militaram também, não era uma restrição isso. Mas, assim, você vê as mulheres estavam avançando, a ditadura veio e cortou. Essa discussão teórica ela vai ser muito influenciada lá fora pelo movimento feminista quando as mulheres saem do Brasil, as exiladas, ou trocadas por captura de embaixador, ou saíram por esse exílio que eles chamam de involuntário, mas foi voluntário, enfim, a pessoa está perseguida, não consegue emprego, por exemplo. Teve gente que saiu da cadeia e não conseguia emprego porque não tinha atestado, não conseguia apresentar um atestado ideológico, ou estava cumprindo pena ainda, tendo que assinar lá na auditoria, ou estava em liberdade condicional. Então você vê que essa volta tem uma parte do meu livro que eu acho que é muito importante falar dessa volta, porque essas mulheres tiveram que enfrentar todo o estigma da sociedade, porque militaram, e assim, e se refazer e esse silenciamento que impera no Brasil sobre essa experiência. Se fala da mulher na luta pela anistia, se fala da mulher da periferia, e fala do movimento estudantil, quando fala da luta armada, é um apagamento, parece que é uma parte assim, vamos esquecer, foi um erro, é um erro de juventude, não sabíamos onde estávamos nos metendo, não é isso, entendeu? Eu sou totalmente contra essa história, porque isso faz parte de uma sanção moral. A violência revolucionária no Brasil e na Argentina também, em outros países também, ela sempre ela é vítima de uma sanção moral. Uhum. Você propõe uma luta de guerrilhas e aí você não vai fazer luta armada? Você não vai. Aí fala, a Helene acabou ficando militarista. Mas como assim? Você está no cerco, como você não vai lutar com armas? Você vai lutar Uhum. com armas, como eu te dizia, até o último homem, ou vamos atualizar isso até a última mulher. Então, eu acho assim, inclusive, é uma coisa interessante. A teoria feminista, ela foi, como foi uma classe média, a- que saiu no exílio, não só classe média, mas a gente tem estratos diferentes de população também, essa história de só que a luta armada foi uma classe média alta ou classe média que se envolveu, só estudantes universitários de escolas, enfim, não foi bem isso. Então, quando elas saem, elas trazem essas discussões da França, de Portugal, da Alemanha. Só que aqui a gente precisa ver, e a Melinha Telly já disse isso, já escreveu textos a respeito, inclusive, que a população dos bairros periféricos, a mulher também estava na luta pelo seu feminismo, porque ela estava educando criança, vendo negócio de creche, lutando por asfalto. São lutas reivindicativas que já sempre existiram para a mulher, mas a mulher também estava querendo lá ter seus direitos, Uhum. querendo estudar, querendo melhorias na casa, querendo não depender do marido, querendo ter seu trabalho, querendo que as propriedades fossem colocadas no nome delas também, porque isso não existia. Então você vê que o feminismo não tinha esse nome no Brasil, mas as mulheres estavam ali imbuídas das suas vontades, das suas liberdades, das suas lutas. A O luta em si feminismo estava em também pauta, existiu né, no professora? Brasil. Eu me lembro da Beatriz Canabrava dizendo assim: quando a gente chegava para falar na periferia de São Paulo sobre o movimento feminista, teve uma militante que falou assim: ah, sei, movimento feminista, aquelas mulheres de laque no cabelo. Ou seja, eles tinham uma ideia de um movimento muito elitista, que não chegava a Uhum. atender às necessidades da periferia, da mulher de periferia. E Sim. não era, porque assim, são influxos diferentes trazidos para cá. E o movimento feminista, essas mulheres que trouxeram aqui, foram muito importantes, porque alterou coisas na Constituição de 87. Então, você vê, teve avanços. Por exemplo, o Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro, tinha todo um programa de implantação de creches. O Brizola de escolas, né, os brizolões. Eu voltava no brizolão, Uhum. inclusive. Então, assim, eu acho que a gente fica tentando separar essas coisas quando elas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Era um momento de grandes esperanças e de grandes desejos de mudança. Para o homem e para a mulher, o homem também preso político, também teve sua escola dentro da prisão. Tem um casal militante que eu entrevistei,
E a mulher falou assim, antes, quando a gente estava junto, casamos, ela fazia as coisas, fazia comida, lavava roupa, fazia aquelas tarefas de casa. E depois que ele saiu da prisão, eu vi um homem diferente. Eu falei, mas por que que você acha que ele mudou? Ele falou, porque na prisão ele teve que fazer comida, ele aprendeu a lavar as suas próprias cuecas e aí mudou totalmente. Então é um momento, a gente tem que falar. Eu acho que quando você tem que olhar para essa experiência, você não tem que ser nem passadista, nem anacrônica. Você não pode olhar para essa experiência com os olhos de hoje. Por exemplo, fazer um abaixo-assinado para usar calça jeans parece um pouco esdrúxulo. Nossa, para usar calça jeans? Uma desquitada não poder prestar concurso público, porque o divórcio foi aprovado em 76, olha quanto tempo demorou, né? Uhum. Então, era considerado pelo IBGE um negócio patológico, a mulher não podia se separar do marido, a mulher era mal vista. Então, assim, você tem que ver que a militância é uma relação construída, que as pessoas, homens, mulheres, vão aprendendo a militar. E os influxos daquele momento, e as ideias de liberdade da mulher e do homem também estavam na pauta, assim. Isso não quer dizer que todas as organizações fossem machistas, as pessoas estavam aprendendo. É claro que isso não deveria se refletir dentro de uma organização, depende da extração dela. Por exemplo, uma organização que tenha mais militares, talvez você tenha alguma alteração, uma organização que tenha uma origem católica religiosa, talvez a relação com as mulheres seja diferente. A gente tem o exemplo da Crimeia, de Almeida, E lá no também a Araguaia, gente que tem, ela falou assim, desculpa, professora, que também a gente tem, ainda hoje, né? Mesmo assim, tem o tempo das coisas, né? As organizações estavam inseridas num tempo onde essa discussão ainda não estava tão um forte, e tempo, mesmo assim elas já não tiveram estava dada, avanços, não, né? quer dizer, Significativos não, nesse não teve aspecto. tempo, essa discussão. É, essa questão não teve tempo de florescer, porque o que que acontece? Uhum. Não é que não ligava para as questões dos gays, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, a Jessie Jane. A Jessie Jane foi presa. A Rose Muraro foi em Bangu para dar uma palestra lá para as presas políticas. E ela falou da situação da presa, da mulher, porque era o Ano Internacional da Mulher, isso era em 1975. Então, isso mobilizou muito. Mas aí a Jessie fala numa carta, que está doada ao arquivo da Unicamp, fala assim, mas ela não tratou a Rose Murado da principal questão da mulher encarcerada, que é a questão do lesbianismo. Ou seja, havia, por exemplo, a Inês Etienne, por exemplo, hoje está tendo um filme, está tendo muitas coisas falando sobre a Inês Etienne e sobre o lesbianismo, o homossexualismo dentro das organizações, na sociedade. O James Green, o professor James Green, fala que a ditadura atrasou em 10 anos o movimento LGBTQIA+, né, era para ter acontecido em 69, ele falou, fomos conseguir só começar a ir para a rua lá em 78, 79. Então, você vê que a ditadura reprimiu sindicatos, reprimiu mulheres que se reuniam da periferia, reprimiu universitários, reprimiu indígenas, reprimiu negros, tiraram do IBGE a quantidade de negros, pardos e mulatos, enfim. Tudo para criar uma ideia de um Brasil grande, né? Você vê a ditadura brasileira, ela manteve processos, assim, você fala, gente, tinha uma lei que era ilegal, que punia, então tinha tipificação de lei, e ao mesmo tempo a ditadura queria manter uma ideia como se ela fosse uma democracia liberal, ela falava que era uma revolução redentora, e que tinha que acabar com o comunismo no Brasil, enfim. Esses discursos todos que a gente viu e vê hoje na sociedade E brasileira, continuamos vendo, né, e professor? e que também o feminismo, que tem origem numa esquerda, também tem o feminismo que é da direita. E que vê assim, ou um de feminismo de corte liberal, que diz, eu não apoio o aborto, eu apoio o divórcio, mas eu quero ganhar como homem e só. Não quero mais Uhum. nada. Só quero igualdade de Professora, salário. professora, essa discussão é muito boa e daria para a gente seguir por muito tempo com ela, É, mas muito nosso tempo. tempo está acabando e a gente vai ter que encerrar o programa. Eu queria agradecer muito a participação da senhora aqui, esse tempo aqui hoje, né, falando do golpe, que é uma coisa que a gente não pode esquecer, mas lembrando que a gente tem muita coisa ainda para descobrir, né? Todas essas histórias, da forma como as mulheres atuaram, como elas participaram da resistência, isso é muito importante a gente trazer aqui para os nossos espectadores. Muito obrigado pela sua participação hoje, viu? Obrigada, Rodrigo.
A gente conversou aqui com a professora Maria Cláudia Badan, doutora em História Social pela USP e autora do livro Mulheres na Luta Armada. O BDF Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!